Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Goulart e Lia Gentil em Debate. Eu sou Kézia Goulart, sócia fundadora do escritório Goulart e Lia Gentil Advocacia. Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente sensível na área do direito de família e que ocorre logo no início da separação, que vira um tema bastante latente nas famílias, que é a guarda e a convivência dos filhos. O nosso escritório, ele acaba recebendo muitos casos de pais e mães com as mesmas dúvidas, os mesmos sentimentos. Como fica a rotina da criança? Será que ela vai sentir tudo isso? Será que ela vai ficar triste com tudo isso? Ela não vai saber lidar com essa separação? Eh, Como é que fica o emocional dessa criança? E, sobretudo, como a gente pode controlar para que não haja uma eventual alienação parental, o que prejudica mais ainda o filho. Então, a gente trouxe aqui hoje uma convidada para falar sobre esse tema, não é, Cris? Pois é, Kes, é verdade. A gente recebe muito, né, na nossa rotina do escritório, essa demanda, né, de guarda e convivência, que ainda é algo que traz muitas dúvidas, muitas inseguranças para os pais que estão, se separando. Bom, eu sou a Cristiane Legentil, assim como a Kes é uma das sócias fundadoras do escritório Goulart e Legentil Advocacia, e para falar desse tema que é tão caro, é tão sensível, é tão importante no dia do direito, a gente trouxe aqui uma profissional muito competente, que também trabalha de frente, né, a essas demandas familiares. Então, seja bem-vinda. Está aqui conosco a Amanda Erdi. Ela é psicóloga com especializações em neuropsicologia, psicopedagogia, TCC e terapia sistêmica, informação em terapia do esquema para infância e juventude, e ela atua com atendimento clínico, avaliação psicológica e demandas familiares, incluindo alienação parental. Ela também é integrante da Comissão de Alienação Parental da OAB de Niterói. Amanda, seja muito bem-vinda. Muito É um obrigada. prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite, obrigada pela confiança, né. É sempre um prazer falar sobre família, não tão prazeroso falar sobre, divórcio, alienação parental, porque a gente sabe quais são as consequências disso, né, no desenvolvimento da infância, da juventude, mas, né, é um mal necessário para a gente conseguir, ajudar, né, assim, as pessoas a entenderem a gravidade disso, a importância disso, né, tanto na atuação, né, do direito quanto na atuação da psicologia, né. Então, assim, eu estou aberta para falar, fazer com que as pessoas entendam, né, eu acho que esse é um papel muito importante do psicólogo, do profissional. Eu busco sempre também humanizar os meus atendimentos, fazer com sentir, né, a necessidade da criança principalmente, né, do adolescente, tentar dar esse suporte a essas famílias, tentando trabalhar junto, em conjunto, né. Então, trazendo essa família para perto, orientando, né, trazendo, conhecimentos não só técnicos, né, mas bem do profundo, né, do Uhum. emocional, para que elas consigam captar mesmo a necessidade de mudança, né, de mexer com esse sistema familiar e ajustar, né, essa família Uhum. para um processo de guarda e convivência muito mais saudável, harmonioso, né, então isso costuma acontecer bastante no set terapêutico. Sim, e é É. muito importante, né, Kézia, essa atuação, esse acolhimento, entre o direito, né, entre a advocacia e a Sim. psicologia nessas demandas familiares, né. Eu acho que Uhum. são braços que caminham juntos, né, sempre buscando o mesmo objetivo, no Sim. final, que é o melhor para a criança, para o adolescente e para aquela família que está passando por um problema, né, Kézia? É, a gente fala muito, cliente de família, ele vem muito sedento de muitas perguntas. A Uhum. gente consegue responder perguntas jurídicas e até uma experiência de vida na advocacia, experiência de vida que a gente carrega. Hum. Mas a gente não vai saber trabalhar com o cliente, obviamente, com o Uhum. pai ou com a mãe, a gente não vai conseguir trabalhar aquele conflito familiar e como lidar com o conflito. Isso não é o nosso papel, isso precisa ser o papel do psicólogo, que nos Sim. auxilia
extremamente. Quando um cliente chega pra gente, e a gente tem, né, clientes, um escritório que tem muitos pais, né, sendo atendidos, muitos homens, e eu acho muito interessante que a maioria dos nossos clientes fazem terapia, né? Uhum. Então isso é muito importante, porque num conflito familiar, a justiça às vezes pode demorar, pode não dar aquilo que você quer, né? E você tem que aprender também a lidar com essas frustrações. Sim. Assim como é importante que o seu filho saiba eh, curar, né, esse fim Uhum. do relacionamento Sim. e lidar com isso. É porque a mudança é para todos, né, não é só Exato. para pro casal, não Não, é a família como um todo, é a criança, é uma adaptabilidade, né. com Ele certeza. faz uma nova rota, né, então ele Sim, precisa todo mundo precisa recalcular essa rota ali, né. exatamente. E aí eu quero entrar nesse primeiro debate, né, que a gente Uhum. quer mais ouvir você do que Ai. falar, a gente quer ter essa troca, mas a visão de uma psicóloga é muito importante até para o nosso trabalho e com certeza para todo mundo aqui que está nos ouvindo. Então, assim, o impacto da separação, Uhum. como é que fica a cabeça de uma criança, né? Existe alguma idade que a criança ou adolescente ficam mais sensíveis quando há Uhum. essa separação? E o que mais dói nesse filho, nessa filha? Uhum. É a separação ou é o conflito entre os pais? Então vamos lá, né, são várias perguntas e eu vou tentar separar em alguns momentos. Primeiro que, assim, doer, sentir, todos sentem, né, seja uma separação saudável, né, com muitas aspas, e seja uma separação conflituosa. Existe sim, uma idade onde aquilo é muito mais, sentido, porque a criança no seu pleno desenvolvimento, ela não tem noção de tempo ainda. Então ela quanto tempo eu fico com cada um, né, acredito eu que vocês devem pegar muito essa questão da convivência. Sim. "Ah, eu o tempo de convivência com um tem que ser igual para outro", e é uma coisa que a gente pode falar até mais para frente, né, Uhum. sobre essa questão, da qualidade desse tempo, né. Então, realmente, a criança quanto é menor, assim, não um bebê, mas, assim, na idade onde ela já tem um entendimento, né, do mundo, né, das pessoas que a cercam, ela vai sentir mais. Ela Uhum. vai conseguir, perceber que existe algo diferente. E como ela se apresenta nesse momento? Ela começa a fazer aquelas birras, as crises, ela começa a se testar, ela vai começando a testar esse mundo novo dela. Ela Uhum. vai começando a testar esses responsáveis que fazem parte da vida dela. Pai, mãe, até avós, né, tios, babás, enfim, todo mundo que a cerca, envolve essa criança, Uhum. ela começa a mudar comportamentos. E muda mesmo, tá? Isso é uma realidade do desenvolvimento infantil, porque ela não tem uma noção, né? Não só de tempo, mas ela não tem noção do que vai acontecer na vida dela. Até então é aquela zona de conforto, né, na cabecinha dela. Ah, meu pai tá aqui, minha mãe tá aqui, ele chega, ele vai, ele volta. Então, ela entende que existe ali uma situação que é nova e ela não vai saber lidar com isso. Então, esse impacto ele é real, né? É evidente. A criança começa a apresentar, algumas começam a apresentar também ansiedade, tem ansiedade de separação que a gente fala, porque às vezes Uhum. ela tem uma ligação mais forte. Em alguns casamentos, né, existe um acordo, né, onde o marido trabalha, a esposa fica, né, em casa aos cuidados da criança. Hoje em dia a gente sabe que ambos trabalham, mas existem acordos do casal, Uhum. então a criança também acaba sentindo um pouco, às vezes, a ausência de algum. Pode ser até o pai mesmo, que às Uhum. vezes ela deseja mais, né, essa convivência com o Uhum. pai. Então, ansiedade, separação, irritabilidade, raiva, medos, né? Então começa a ter vários tipos de medo, não só noturno, mas medos de coisas muito aleatórias. Uhum. Deixa eu ver o que mais. Tem vários sintomas que a gente pode ver. Sim. Muitas vezes ela só aparece no comportamento, Uhum. né? Não chega a ser um quadro clínico. É Uhum. um quadro comportamental, não é um transtorno. Ah, ela está em depressão, ela tem ansiedade, e muitas pessoas começam a querer dar diagnósticos nesse momento, que Sim. não é apenas um momento a fase da vida daquela criança que está refletindo, né, Uhum. no contexto do comportamento dela, e ela está trazendo, eh, essa alteração do humor dela, né, posso Sim. dizer Uhum. assim. Sim, sim. Qual foi a tua pergunta? Se a criança, o que que ela sente, né, mais é o conflito ali Hum, existente ou a separação, porque muitas vezes também a gente recebe o cliente, né, o pai ou a mãe em separação,
E tem algumas falas que são interessantes, e é claro, a gente não é psicóloga, não tem certeza, mas assim: "Não, mas eu não falo isso na frente do meu filho não. Não, mas ele nem fica sabendo isso". Hum. Mas como é que ele sabe? Ele não tem como saber, ele tem 1 ano, claro que ele não tá Não entendendo, entende, né. entende sim. A criança entende de alguma forma, ela entende através dos sinais, né, uma situação muito importante, né, que a gente aprende na formação do esquema, é que a primeira coisa que a gente consegue, captar nos sinais, né, de Uhum, comunicação, é o toque, é o comportamento. Então a criança sente através do toque, Uhum. se o toque é um pouco mais tenso, se ele é um toque uhum, mais sutil. Então, tudo isso que a gente entende, ela está recebendo aquele estímulo está sendo levado até ela. Então, ela sente, é óbvio que ela sente o conflito. Se ela sente mais a separação, o conflito, eu acho que depende da forma que é essa separação, uhum. né? Mesmo que seja uma separação harmoniosa, combinada, né? Sem nenhum tipo de conflito, sempre vai haver algum conflito de diferença mesmo, Sim. né? A questão não só do tempo, mas a questão da diferença mesmo do relacionamento, o que levou ao rompimento desse casal, né. Uhum. Então, eu acho que varia, não tem uma regra, sabe. Eu acho que ela vai sentir, vai depender da família, da estrutura familiar. Sim, É. até porque a criança tá, de alguma forma, acostumada com a presença de ambos, né, de forma Sim. concomitante. E como você falou, tem essa questão da separação, às vezes a Uhum. criança era muito apegada ao pai, o pai saiu de casa, a criança ficou morando com a mãe. Ela pode ter um vínculo afetivo muito forte com a mãe Com também, certeza. mas ela sente a ausência do pai e muitas vezes ela não sabe como demonstrar isso, né. E aí você Uhum. falou da ansiedade, da irritabilidade, e aí, Amanda, até uma pergunta que eu te faço, isso também costuma refletir muito na rotina escolar? No Sim, desenvolvimento escolar das crianças, né, que já estão em fase de educação sim. fundamental, enfim, como que isso acontece geralmente? O que que você vê na sua prática clínica? Isso acontece muito mais aonde o processo de alfabetização da criança, nesse período, ele começa a apresentar, não só na questão do comportamento, mas na parte pedagógica, Uhum. né? A criança começa a apresentar algumas características de desinteresse, às vezes os conflitos mesmo dentro da sala de aula, a questão de saber lidar com as suas relações dentro do contexto Uhum, escolar ali, Uhum. né? Então, ela tem ela não percebe, né, é uma coisa uhum, muito natural. Então, o que que a gente fala? A criança, ela reproduz muito aquilo que ela tem na convivência dela. Então, uhum. se a convivência dela é uma convivência saudável, ela vai ter uma forma melhor de lidar com aquilo, mas ainda assim ela vai sentir. Ela vai sentir a saudade do pai, Uhum, ela vai sentir, a saudade da mãe quando estiver com o pai, uhum, ela vai sentir as diferenças no que um dá e o que o outro dá, porque antes era um, né, os 2 dão alguma coisa, então uhum, Exato. aprender a lidar com 2 casas, uhum, aprender a lidar com, 2 demandas diferentes, horários, porque às vezes a rotina de um pai Sim. ou, né, é diferente da rotina de uma mãe, uhum. um dorme mais cedo, dorme mais tarde, e Sim. essa questão da separação, ela realmente ela atrapalha. É, Ela por isso que é atrapalha, porque não tem importante. como dizer que, por Vai mais ficar que tudo você igual. fique não tem. E É. aí o conflito entra justamente isso É. né, do casal, né, que não é mais Uhum, casal, entra nessa competitividade, né. "Ah, porque lá em casa ela faz assim", e é muito uhum. difícil você estabelecer uma rotina muito igual, em Sim, ambientes Sim, distintos, né, você não sim. consegue entrar num acordo muito completo, você consegue ela gosta mais de comer tal coisa, ela tem uma preferência uhum, por isso. Tenta colocar num horário que seja melhor, porque ela Uhum. rende mais, assim, se acordar tal horas, dormir tal horas. A forma de lidar com sim. isso, a forma que você aborda isso com o outro, com certeza ameniza na questão, eh, do impacto psicológico na criança, entendeu? É, e a gente percebe que esse conflito, ele é mais, latente no começo, né, da separação. Depois as coisas de alguma forma vão se ajeitando, a família, né, vai se acostumando àquele novo formato. Mas a gente sempre fala da importância do acompanhamento, porque a gente vai resolver, né, Kézia, a parte jurídica, burocrática, É, mas não para por aí, né? O divórcio vai acontecer ali, né, as coisas vão ser resolvidas, mas a relação Uhum. familiar, ela vai se prolongar ao longo do tempo, perpetua. né. Aham. Então a gente fala dessa questão de buscar psicólogo, de buscar atendimento,
para os pais e para a criança também. Uhum. Até porque, Amanda, uma coisa que você vai poder também nos dizer, que esse impacto ele pode ser sentido na criança também no futuro, quando ela virar uma adulta, né? Nas Sim. relações interpessoais dela Uhum. na vida adulta, dificuldades dela de se relacionar, Ela né? modela, né? Ela, Sim, ela ela carrega. sim, É. então isso também acontece, né, Amanda? Assim, esse impacto tem que ser de alguma forma minimizado nesse começo para que a criança possa desenvolver de forma saudável sem que isso crie um trauma nela, né? Sim, sim. Geralmente a criança ela vai sofrer, como eu falei, ela vai sofrer independente da relação do combinado. Ela vai sofrer porque ela estava num ambiente de convivência Hum. e de repente tudo muda na cabeça dela e ela, assim, o que vai ser da minha vida? Com quem? Ela fica com muitos questionamentos. Ela não sabe lidar com essa questão de localização, de tempo, de espaço, né? Ela não consegue entender o porquê disso. Então, nesse primeiro momento, algumas, né, quando não participam dos conflitos do casal, elas desejam que eles restabeleçam né, um relacionamento. Né? Eu Sim. queria que meus pais voltassem. Isso Uhum. acontece, né? Uhum. Mas ela não consegue entender, porque às vezes assim, é muito mais angustiante para ela lidar com cada um, né, Uhum. em ambientes diferentes do que ela Sim. lidar com os 2 no mesmo ambiente. Quando ela vai crescendo, ela vai sentindo isso na própria vida, porque ela já recebeu aquela informação, aquilo tá arquivado, né, igual o filme do Divertidamente, né, Uhum. ficam aquelas bolinhas coloridas ali, em algum momento ela vai acessar aquilo e ele vai vir através, né, de alguma situação específica nos relacionamentos, com certeza afetivos, né. Então ela busca, dependendo do tipo de separação, de como foi feito, ela vai buscar também parceiros, né, até gerando e muitas vezes isso acontece muito, acho que a gente tem escutado falar muito sobre isso, uma dependência emocional, né, porque Uhum. existe um vazio que entra naquela criança, ela não sabe como preencher aquilo, e ela começa a buscar nessa dependência, né, um relacionamento onde ela acredita que preenche a vida dela e Sim. Uhum. completa aquilo que ficou faltando lá atrás, Exato. Uhum. E eu entendeu? acho muito interessante você falar que, independente se vai ser um divórcio amigável ou litigioso, a criança vai sofrer. Porque também chega muito pra gente, a gente ouve de amigos, tal, não, não vou separar agora não, ele é muito pequenininho. Uhum, Agora não é hora, acontece vou esperar muito. crescer um pouco mais. Só que aquele conflito, e aí bem você salientou que a dor vai existir. Só que a dor vai existir muito mais com o Hum, conflito. uhum, Então, quando está tendo um mínimo de um diálogo, claro que qualquer fim não é algo que você, ai, que bom, acabou, ai, que vida maravilhosa. É um fim, né? Até um sentimento, e a gente fala muito do, não deu certo. Deu certo. Por um período deu certo, e agora Uhum. não dá mais, e cada um, com a sua maturidade, vai uhum, seguir a vida. Então, acho muito importante você falar justamente isso, Amanda, porque tira aquela ideia de que é, separar vai fazer meu filho sofrer. hum, Não interessa se é amigável ou não, vai fazer meu filho sofrer. Então, isso é muito importante que os pais ouçam, porque vai sofrer, vai ter que todo mundo aprender a lidar com isso, procurar ajuda terapêutica quando com achar que é certeza. necessário, Uhum. mas o que que é mais importante nesse momento? Que o conflito cesse dentro daquele ambiente, que é muito pior Sim, para a criança, né? exatamente, porque é muito melhor, né? Claro que a gente sabe com todas as dificuldades, mas melhor pais separados em um ambiente saudável para a criança, Sim, né? Do que a criança viver em inserida num conflito. ambiente conflituoso, de brigas, né? De gritos, muitas vezes até de agressões verbais, físicas. Então, tem que saber ali, como a Kézia falou, o limite, né? Até onde Uhum, aquilo vai. Não quero separar, como a Kézia falou. Que meu filho vai sofrer. Mas será que ele também não tá sofrendo? uhum, Vendo, né, as brigas dentro de casa, os gritos, né, sim. as coisas que são quebradas. Enfim, a gente sabe que às vezes o Aham. conflito, né, vai escalando em proporções que as pessoas perdem ali a mão mesmo, né? Uhum, Então, eu acho que tem que saber ter maturidade para encontrar o melhor caminho, né? E como a Kézia falou, até mesmo antes de separar, procurar ajuda, né, Amanda? uhum. Do núcleo familiar mesmo, né? Até para tomar decisão de forma certa, de forma coerente e preservando o interesse de todo mundo envolvido ali, né? Eu vou falar uma coisa que é um pouco polêmica, mas eu tenho já tive relatos de pacientes meus, assim, que procuraram ajuda de outros profissionais, e nem todo profissional é um profissional que consegue abraçar uma causa, às vezes, de conflito Uhum. familiar. Eles não Uhum. sabem, não
necessariamente falta de técnica, às vezes é falta de experiência, manejo. Então, quando você consegue encontrar um profissional que está de acordo, né, Uhum. com aquela família, entende, embarca naquele processo ali, a gente consegue trabalhar melhor, né, essa criança, essa família. E tem que ter muito cuidado, né? Porque também, às vezes, a gente sabe que nesse processo, né, existe pessoas que não têm uma noção da alienação parental e psicólogos que vão contribuir para o Uhum. processo cada vez, né, ficar cada vez mais difícil. Então, já houve casos em que já recebi relatórios onde a psicóloga concordava que a criança não queria Uhum. eh, ver o pai, né? Então não Uhum. tinha nenhum tipo de conduta que pudesse impedir essa convivência. Então acaba que não há um incentivo, não há um olhar. A psicóloga nem Sim. sequer, vamos conversar com essa família, vamos conversar com esse pai, Uhum. com essa mãe, né? Porque eu já converso com a criança, no caso, então já, dependendo de quem ela assiste, ela precisa conhecer toda a estrutura, ouvir todos os Com lados e aí tentar certeza. mediar, né. Eu acho que o nosso papel muitas vezes, né, eu como psicóloga, eh de infância, juventude, eu atendo crianças, adolescentes e adultos, né, adultos jovens. Então, Uhum. adultos jovens também têm uma bagagem da Sim. infância e adolescência bem carregada ainda, né, então tem os seus bloqueios de família que já está sendo construída ou aquela que ainda, né, Uhum. já está formada. Então a gente percebe que essa bagagem ela acompanha a gente ao longo das nossas vidas, né. Então, essa questão do casamento, né, ela tem uma linha, assim, de impacto bem forte no emocional da criança. Ela Uhum. vive Uhum. aquilo na infância, ela pode viver isso na adolescência e ela pode viver isso na fase adulta se ela não tratar isso no Sim. contexto, né, dentro do ambiente certo, que é o ambiente psicológico. É falar sobre o que adoece, falar sobre, os seus medos, né, as suas Uhum. inseguranças, e aí ela vai atendendo a esses buracos, né, essas que Uhum. foram abertas durante o rompimento né, dos seus pais. É, eu percebo que não é um trabalho simples, né, Amanda? Não, É complexo, exige muita atenção. E aí você falou, né, de ouvir os pais, se eu atendo a criança. Eu acredito também que é importante ouvir pessoas do convívio, né? De repente, às vezes, com avós, certeza. babá, irmão, irmã, para tentar tirar, extrair o máximo de informações que às vezes a criança não consegue externar. Sim. E a gente também observa, né, Kézia, na nossa prática do dia a dia, a importância da escola nesses momentos, também ter uma parceria ali com a escola, né, os pais com a escola, o psicólogo muitas vezes vai até a escola para conversar Sim, com o psicólogo da instituição de ensino, porque a gente também percebe esse reflexo, né, na escola, sim. porque é onde às vezes a criança passa boa parte do tempo dela. Uhum. É onde ela vai demonstrar melhor as sensações, as emoções dela, o comportamento, né. E às vezes a gente tem, né, quer dizer, problemas, em processos que a escola às vezes atrapalha, não ajuda, né, Aham. e aí o psicólogo tenta, da família tenta ir até a escola não tem essa abertura de diálogo. Então não é algo simples, a gente está falando de uma separação de pais que reflete em tantas coisas, olha Uhum. quantas coisas envolvidas, né, a escola, família extensa, avós, É, babá, uma irmãos, rede é uma enorme, né. rede, né, então tudo tentando, de alguma forma, trazer um bem-estar para aquela Isso aí. criança e aquele adolescente que fica, né. E aí, Amanda, você falou em certo momento sobre rotina, e é algo que a gente Uhum. vê muito, né, quer dizer, acontecer. Porque no direito a gente fala muito em guarda compartilhada. As pessoas ainda confundem muito isso, né, a gente pode falar um pouquinho da parte jurídica Uhum. de forma rápida mais à frente, mas isso não necessariamente significa tempo dividido de forma igualitária Uhum. entre as partes, né, entre os Sim. pais com a criança. E aí, Amanda, do ponto de vista da psicologia, a gente quer saber o seguinte: essa questão de divisão, de equilíbrio de tempo da criança ou do adolescente com o pai, com a mãe, enfim, tem a questão da rotina. Essa rotina estruturada faz muita diferença para a criança? Como que isso funciona na prática? O que que você observa? Primeiro sintoma que a gente vê na criança quando ela perde essa família, né, é a medo e insegurança. Ela fica com muita insegurança em vários ambientes. Então, assim, o que que traz a segurança de volta? A rotina.
Uhum. Quanto mais você estabelecer a rotina, mais justo ficar para essa criança, de fato fica muito melhor para ela entender para onde ela vai, quando ela vai, né, Uhum. entender porque, ela vai pegar uma bolsa, né, hoje eu sei que não existe uma obrigatoriedade, né, de levar, né, roupa de Aham. o pai e a mãe, né, os genitores, eles têm que Sim. ter nos seus ambientes toda a estrutura de higiene, Uhum. cuidados para essas crianças, né, pra criança em si. Mas, eh a criança ela faz esse movimento de necessidade de rotina, porque ela precisa se sentir segura. Sim. Ela indo para o pai ou indo para a mãe, ela precisa saber o que ela vai acontecer, quem vai estar lá, quem vai receber, aonde ela vai dormir, Uhum. né? Como é que é essa rotina na casa do pai, como é a rotina na casa da mãe. Então, quanto mais ela se comunicar, ou a família comunicar para essa criança, falar: olha, papai vai te pegar na escola hoje, ó, essa Uhum. semana você vai para casa da mamãe, você vai ficar tal dia na casa do pai, tal dia na casa da mãe. Ah, final de semana a gente vai viajar. Eu tive um caso, assim, interrompendo rápido, né? Que a criança falava pra mim assim: É, meu pai disse que a gente vai viajar. Aí eu, e você vai pra onde? Não, ele falou pra arrumar minha bolsa. Eu falei, mas é pra praia, pra serra, pra onde? Aí ela falava assim: Ah, eu não sei, ele só falou pra arranjar minha mochila. Pra arrumar minha mochila. Eu falei: "Como assim arrumar a mochila?" Eu falei: "Se Exato. perguntar ele, a gente vai pra onde?" Ela: "Já perguntei", mas eu sentia que a criança estava retraída, né. E não é Uhum. porque era um pai ruim não, mas Uhum. é porque era um pai que estava em conflito ainda, né, Uhum. na conjugabilidade, né. É. Uhum. Ele não estava na parentalidade, que a gente também vai Não. falar. Então, assim, ele misturou os ambientes, né, e essa criança Sim. estava sendo totalmente impactada. Eu tive que intervir e falar: "Olha, fala pra ela, a gente vai pra serra", não precisa dizer o lugar exatamente onde Exato. vai, Uhum. mas ela precisa entender se ela leva um casaco, se ela leva um casaco, se ela leva um biquíni, Uhum. né, qual a quantidade de roupa que ela leva, quantos dias ela vai ficar. Então, a rotina, nesse sentido, eu sempre acreditei muito que a rotina ela estabelece não só uma melhor convivência, mas com uma segurança, né, para a criança. Uhum. Então ela vai diminuir os riscos, né, que Uhum. ela tem, das questões emocionais que já trouxeram a separação. E a gente fala também disso, de rotina, como você falou dessa palavra, né? O que é previsível, o que é Uhum. seguro para a criança. Porque às vezes a gente vê na nossa prática no escritório que os pais confundem Sim. essa questão de rotina, tentando trazer isso como um obstáculo para que a criança possa conviver com ambos de Sim. forma Não só os pais, harmoniosa. né, o judiciário também Sim, adora o confundir judiciário isso. também muitas vezes acaba colocando isso como impeditivo. É Uhum. claro que a gente sabe, a gente vai falar numa próxima pergunta, que cada família tem uma realidade, uma dinâmica. Só Sim. que a rotina, ela tem que ser avaliada num contexto geral, ela não pode ser colocada como, a criança não pode passar o final de semana na casa da mãe ou do pai, todo final de semana, porque tem rotina. A criança não pode ir um dia da semana, no meio da semana, para casa do pai, porque existe rotina. Claro, a gente vai avaliar onde é essa casa, onde a criança estuda, qual é a dinâmica de atividade extracurricular dela, mas isso não pode ser utilizado como uma barreira na Uhum, convivência, porque uhum. o que a gente vê acontecer muito, a mãe fala: "Não, não pode", ou o pai fala: "Não pode ir pra sua casa", né, aqui não tem mãe ou pai errado, o que acontece ali é que a gente vê A na prática dinâmica, aham, acontecer isso. uhum. Não É. vai por causa da rotina, ela já está acostumada. Ok, ela mora nessa casa, vamos supor, ela continua morando com a mãe, o pai saiu. A rotina daquela criança sempre foi naquela casa. Uhum. A gente Uhum. sabe que sim, mas dependendo de onde o pai foi morar, nada impede que a nova rotina seja estabelecida, Sim. desde que ela tenha previsibilidade, como você falou, e segurança, de saber o que vai acontecer, o que vai Quando encontrar, vai quando acontecer, vai, é. como ela vai fazer para Sim. ir daquela casa para a escola, né? Então Uhum. a gente sabe que a rotina é importante, mas ela tem que ser avaliada com cuidado para que isso não cause ali uma barreira, né? E Sim. aí, exatamente essa pergunta que eu ia te fazer. Se essa mudança constante de casa pode prejudicar, ou se ela for estabelecida de uma forma segura, Uhum. e possível, viável, né, para a criança, ela pode ser plenamente ocorrer, né, de forma segura. E Uhum. se existe um ideal, ou se depende de cada família, né? Eu tenho certeza que você vai dizer que não tem receita de bolo, né? Não tem, Não, isso a gente mas já É, sabe, né? mas exatamente. olha só, vamos lá, quando o casal separa, né, eles decidem ou pela situação em si eles se separam, a primeira coisa que vem
todas as emoções brotam ali, né? Então, vem uma raiva, né? Vem todo aquilo que o relacionamento que não deu certo, mesmo que a Kézia tinha falado, né? É, deu certo até certo ponto. Eu sei, Uhum. mas a gente filtra, né? A Sim, gente filtra o que deu errado exato. e não o que deu certo. E É. não é todo mundo que está preparado para essa conversa, né? Sim. Então a gente acaba vendo que esse impacto, né, faz com que nesse primeiro momento tudo fique muito confuso. Então, eu vou dizer depende, mas depende da idade da criança. Eu acho que quando ela vai amadurecendo, os pais podem mudar de emprego, a Uhum. mãe, de repente, que não trabalha, começou a trabalhar e ela Uhum. começou a sentir necessidade. Tudo bem, às vezes o pai tem mais rede de apoio do que a mãe. Uhum. Eu, Amanda, eu sempre que eu puder, eu vou tentar fazer uma conciliação ali entre. Tá, qual é? Ah, mas porque a gente separou, ela tinha, sei lá, 3 anos de idade, agora a criança tá com 9, e a criança tem uma quer fazer esporte, não tem quem leve, a mãe já tá num trabalho que viaja, ou é o pai, Uhum. enfim. A gente pode, sabe, renegociar isso, porque o que que é bom para essa criança? Então, a gente vai avaliar. Eu entendo que é muito importante essa parceria do direito com a psicologia, Uhum. porque dá para chegar num acordo. Você, como profissional, você indica Uhum. a essa família, recomenda: olha, tenta negociar agora com o advogado e ver se é Uhum. possível fazer esse acordo, essa alteração, né? Para não precisar entrar naquele conflito de novo, né? Uhum. É um investimento, né? É um Sim. gasto, né? Sim. Bem alto todo o processo, né, se Uhum. você Sim. ficar brigando, né, para aquela guarda, aquela convivência. Então, amigavelmente, né, já tem os custos, né, que Uhum. que que a própria justiça determina, já tem o advogado que assiste, então Uhum. vamos negociar com os advogados e vamos tentar fazer um novo modelo de convivência. Então, Sim. o impacto eu acho que ele funciona, positivamente, Uhum. quando você tem um diálogo, você consegue estabelecer ali entendendo a dinâmica da família, o que você falou, Uhum. como é essa família, onde mora um, onde mora o outro, Uhum. qual é o tempo que um tem, qual o outro que tem. Porque às vezes a criança fala assim, às vezes o pai está em casa, trabalha de casa e ele não se importa, ou é um empresário, né? Uhum. E ele consegue levar o filho para a escola. Aí a mãe é o tempo de convivência da mãe, mas a criança já cresceu, ela fala: Uhum. "Ai, queria tanto que minha mãe me levasse para a Uhum. escola", Uhum. entendeu? Será que a mãe não pode passar ali e pegar a Uhum. criança? Eu acho que existem acordos, né? Assim, no meu momento de psicóloga, eu Uhum. sei, sem furar as regras, né, Uhum. jurídicas, mas eu sempre vou tentar colocar isso como uma possibilidade de negociação, né, Uhum. e estabelecendo essa melhor relação entre aquele conflito que foi de anos atrás. Porque às vezes a Sim. pessoa já reconstruiu a vida dela, já está num outro momento. Então, no primeiro momento, eu acho muito difícil. Eu Uhum. acho que a regra é regra e tem que ser a regra, porque assim, Uhum. deixa acalmar os ânimos, vamos respirar, vamos todo Sim. mundo ver como é que vai funcionar. E aí, quanto mais rotina, Uhum. né? Só não pode esquecer que a criança tem que saber o que ela vai fazer, para onde ela vai. Uhum. Exato. Num outro momento, conforme as coisas forem, né, circulando, um ano depois, porque todo o processo de separação é um luto. Uhum. Então, um luto demora 1, 2, 3 anos, às vezes nunca acaba. Então, depende muito de como foi esse relacionamento, esse rompimento e essa carga emocional que vai ser levada junto com você. Sim. Então, acho que dá para a gente Dá. negociar Sim. nesse tempo aí, entendeu? No Exato. tempo do desenvolvimento, do crescimento Não, da tudo bem. criança e nas transformações dessa família, né? No Sim. primeiro momento eu falo que é rigidez. Depois a Sim. gente flexibiliza, É entendeu? isso, é muito legal você falar, Amanda, porque a gente costuma colocar nos nossos processos, né, de guarda e convivência, modificação, de convivência, o que quer que seja, que isso é apenas um norte. O que a Uhum, gente está fazendo ali é um norte. A vida acontece. Eu não posso achar que a convivência que foi estabelecida com a criança com 2 anos vai ser a mesma com a criança uhum, com 12. Né? Então, o seu ponto é muito importante porque, de fato, a gente tem que partir de algum lugar. Uhum. E uhum, depois dali, saber separar a uhum, conjugalidade
da parentalidade. Essa não termina com o Uhum. fim do relacionamento. Então, a gente já teve 2 casos no escritório, por exemplo, de pai e mãe que moravam muito perto um do outro, e a criança estudava, inclusive, num Mais colégio próximo, né? mais próximo à casa do pai. Uhum. E o próprio Ministério Público, que para mim foi uma falha muito grave do Ministério Público, ele colocou que não pode ficar mais tempo na casa do pai porque ela perde a rotina. E aí, assim, a gente pensando como assim? Se ela mora praticamente em frente, estuda praticamente em frente à casa do pai. Assim, Não tem como lógica. assim? E a criança passava muito tempo no colégio. Então, basicamente ir para casa do pai para dormir, para acordar no dia seguinte e ir pro colégio, Uhum. né? E hoje a situação mudou, né? Houve uma sentença até muito ampliativa de convivência, mas hoje a situação mudou porque essa mãe, ela tá precisando viajar muito a trabalho, como você falou, Uhum. né? Então agora o que era um obstáculo Uhum. passou a É ser uma a oportunidade. solução. É uma Sim. oportunidade, né? Exato, até de economia para a própria mãe que estava tendo que gastar muito para deixar uma Uhum. pessoa ali. Aí tem isso, a babá serve, a empregada serve, a mãe serve, o É. pai serve, mas o pai da criança não Foi o que serve. eu até ia Uhum. te falar do outro caso que a gente teve no escritório emblemático, era isso que você falou, né? De utilizar as pessoas que estão próximas, os próprios Uhum, pais, para ser rede de apoio um do outro ali no Uhum. momento de trabalho, enfim. A gente teve um caso em que a mãe saía para trabalhar, a criança ficava, né, para fazer a rotina dela, e aí a mãe escolhia pessoas da rede de apoio dela, né, familiares, parentes, mas o pai não podia Uhum. ficar mais tempo com a criança para fazer a rotina da criança, levar à escola, e era todo mundo na mesma cidade, próximo, Uhum. né. Então ela preferia deixar com a babá, não que a babá fosse ruim para a criança, mas se o pai tinha disponibilidade, tinha tempo, ela não deixava, porque o conflito entre eles estava muito grande, então uhum. ela usava a criança como instrumento de vingança, né, Sim. ou Uhum. de Queda alguma de forma braços, disputa, né? uma disputa de poder, de quem manda mais, quem pode mais. Uhum. Então o pai tentou negociar mais de uma vez: "Olha, eu posso ficar, eu posso levar". "Não, mas ele já vai com o avô". "Não, ele vai com a avó, ele vai com a babá, ele vai com a vizinha". Então assim, e o pai não conseguia o espaço com aquela criança, e aquela criança nem imagina que aquilo estava acontecendo, né. Uhum. Mas era um momento, ainda que fosse um momento curto de levar e buscar na escola, mas era um período que a criança poderia falar: Poderia. "Papai, aconteceu isso na minha escola E hoje, Uhum. ela se aconteceu". sentiria muito mais segura na presença da Sim, figura paterna do que da babá, né? exatamente. Não que as outras figuras não fossem importantes, porque Sim. a criança começa a estabelecer novos vínculos, né? Uhum, Mas ela precisa, a figura paterna é uma figura extremamente fundamental uhum, na criança. uhum, É ela que traz aquela sensação de proteção, uhum, sabe. A mãe é aquela ainda é muito eu sou muito arcaica ainda quando eu uhum. falo, a mãe é aquela coisa do acolhimento, do Sim, carinho, do afeto. O pai ele é aquela figura forte, né, aquele que sim. sustenta, que segura, que vai me proteger de tudo. E aí a criança se vê numa vulnerabilidade que ela Uhum. nem sabe o que que é isso, mas Aham. o adulto sabe, ela tá adoecendo essa criança, ela tá Uhum. permitindo uma criança, ser uma criança não saudável, né, vai crescer Sim. um adulto não saudável, Sim. porque a criança ficou vulnerável durante muito tempo, É, né. porque Uhum. aí um com raiva do outro, o que eles têm em comum ainda naquele momento é o filho. Então, o Uhum. filho Verdade. é a moeda de troca, é o instrumento de vingança, né, de Sim. raiva, enfim, a todo momento. Então, quando a gente fala de rotina, a gente sabe que é complicado, tem que ser avaliado caso a caso, Claro. até porque a vida vai acontecer, como a Kézia falou, aquela criança que aos 2 anos ficava na creche da parte da manhã até o final do dia, já chegava em casa, já tinha jantado, depois vai mudar, vai passar a estudar só em um certo período, vai Uhum. fazer uma atividade extra, uma escola de Uhum. futebol, um balé, natação. Então a dinâmica familiar vai mudar. E Total. se não tiver um diálogo, conjunto a longo prazo, Sim. vão sempre estar dentro da justiça brigando. Sempre. Uhum. E uma coisa, Amanda, que você falou, que enquanto você falava eu estava refletindo, você falou que enquanto psicóloga você tenta trazer essa reflexão para os pais, de tentar construir um Muito. acordo antes mesmo, né, de judicializar a questão, junto com os advogados, enfim. A importância dos advogados é muito grande, né, de tentar o viés consensual, porque eu e Kézia, a gente Uhum. sempre tenta esse Uhum. acordo quando é Uhum. possível, claro, Aham. né, porque a gente sabe dos impactos do judiciário. Uhum. E aí, uma construção entre advogados com apoio de psicólogo é uma construção que vai olhar com individualidade para aquela família, com atenção, de Uhum. construir uma rotina, uma convivência. Porque Uhum. o judiciário, nesses tipos de demanda, a gente sabe que acontece o estudo psicossocial, né, psicológico-social. Só que aqui no Rio, por exemplo, no estado do Rio, a gente tem um judiciário
assoberbado, muitos Uhum. processos. A equipe técnica, embora qualificada, não consegue dar conta, Da né, porque, da demanda, né? demanda, Sim. porque ainda tem poucos profissionais dessas áreas no tribunal, então não consegue dar conta da demanda. Então o estudo, ele é um estudo feito de forma mais superficial. Às vezes Uhum. é uma entrevista, né, que o psicólogo ou assistente social tem com aquela família, que não dá para ter dimensão total. Uhum. E o psicólogo e o assistente social vai fazer um relatório desse estudo que vai auxiliar o juiz a dar uma sentença. E às vezes aquele estudo não está refletindo. Então, olha a Uhum. importância de tentar ter um acompanhamento psicológico individual, um acordo, Uhum. onde, de repente, você vai levar meses ali atendendo aquela família. Os Sim. advogados vão levar meses conversando, construindo um acordo, mas que vai servir para atender aquela família. Uma sentença não vai agradar nenhum nem a Nem outro. O outro. estudo vai vir, talvez um vai falar, não foi isso que eu falei na entrevista. O Uhum. outro vai dizer também, não foi isso. A criança, às vezes, não consegue ser ouvida por aquele profissional do judiciário. Então, olha o desdobramento disso. Então, quando você falou de tentar ter esse viés conciliatório, consensual, é muito Uhum. legal. A gente precisa cada vez mais de profissionais que tenham essa visão. Assim como a gente Isso. tem, né, que os psicólogos, né, também que atendem aquelas famílias possam sugerir, vamos Sim. tentar. Hoje em dia Uhum. tem tantas formas consensuais Uhum. de resolução de conflito. Sim. Vamos conversar, né? O diálogo está aqui. Ainda que os pais não se falem, ainda que seja entre É advogados o isso. diálogo, ainda que você seja a intermediadora, né, Intermediador. É. psicólogo, mas eu acho que é o caminho, A né? própria as práticas colaborativas, elas trabalham com essa equipe técnica, né, que é de contador, de área financeira, de psicólogos e advogados, todos Uhum. buscando uma solução. Ah, mas demora muito. Da onde você tirou que no judiciário vai rápido, Sim. né? A gente tem casos que a perícia, psicológica foi agendada em novembro do ano passado, ela só vai ser realizada em maio. Uhum. Então, olha esse período, esse gap de A tempo perda, aí, né? a perda. Perde, todo mundo perde ali, né? Todo E mundo é perda perde. de tempo, é perda de dinheiro, porque a É. gente sabe que lidar com a justiça não é barato, se você não É, tiver gratuidade, sobretudo. Ainda que você tenha gratuidade, se você contrata um advogado, né, de forma é. particular, você vai arcar com os honorários advocatícios. Sim. Então, não que no acordo não vai ter esse custo, vai ter o custo do trabalho do psicólogo, do advogado, mas muitas vezes vai ser algo que vai satisfazer melhor. Que vai Uhum. construir, né? E os pais vão ser figuras ali, personagens importantes naquela construção. Não vão colocar para um terceiro, que é o estado do juiz, decidir aquela vida, da Exato. vida daquela criança. Um juiz Isso. decide a vida de vários. Ele Uhum. É. não tem a vivência que os pais têm, e que a criança também. Então, por isso, tirar a venda da raiva do outro, né, da vingança, e É, conseguir ter maturidade para construir um acordo que seja exato. legal. Porque a gente vê muito a criança sendo usada como forma de vingança, de, né, Muito, muito, como moeda infelizmente. de troca, né. É, E eu acho também muito interessante, quando você fala dessa parte, de morosidade, né, do próprio judiciário, a gente também tem que trabalhar com o para que serve o judiciário para ações de guarda e convivência. As pessoas estão utilizando o judiciário para "Ah, é? O que o juiz falar é isso que eu vou seguir". E aí foi o Uhum. que a Cristiane falou. Então o que o juiz falar de uma convivência, estabelecida ali, que o Estado, o juiz que vai ter um estudo para se guiar, mas não vai refletir a realidade, né. Então assim, era para estar indo para a vara de família, guarda e convivência quando a criança está em risco, é para isso que serve a ação. Então Uhum. assim, um pai está impedindo convivência, uma mãe está impedindo convivência, um pai abusador, uma mãe, um avô, é para isso que serve o judiciário. E ali chegam os Todo anos tipo. que eu fiquei como conciliadora, chegava a modificação de cláusula era sempre, 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 porque o pai ou a mãe começou o relacionamento novo. Aí tinha uma briga, porque a madrasta é isso, o padrasto é aquilo, não sei, e não tinha, assim, era sempre uma bobagem. Já chegou, eu como conciliadora, já chegou para mim uma briga que surgiu, um processo que surgiu na época, processo físico, e com 2 volumes, por conta, o estopim foi time de futebol. Uhum. Então ela entrou com uma ação porque o padrasto deu a camisa de um time e o pai deu a camisa de outro time. Aí É ele uma fez uma. afronta, né? É uma É afronta. uma É uma afronta. afronta. Tudo bem, mas entende? Você levou para o judiciário. Então, uhum, assim, não era só isso. Era muito mais que poderia ter sido resolvido Sim. com uma prática colaborativa, com uma sim. ajuda de uma psicóloga, sentar para os dois, com os dois e falar: pessoal, olha, a criança está em formação, né? Óbvio, é uma forma de afrontar, né, não sei por que isso aconteceu, mas vamos dialogar aqui, o que está por trás disso,
né? Porque não é só isso aí é a ponta do iceberg. E aí vai esperar da justiça. E chegou esse processo lá, eu fiz audiência de conciliação, não tem acordo. E eu pensei, gente, o estopim disso foi camisa de time de mão, sabe? Por isso que é importante o advogado ser o primeiro filtro daquele processo, né? A gente tem uma função social muito grande. relevante, sabe? Porque até o Orientar, processo... né? Vocês Sim, orientam o passo inicial, né? é porque até o processo, às vezes, é instrumento de vingança. Porque a pessoa fala assim, eu vou processar ele tá achando que é assim, eu vou entrar com um processo contra ele. No momento da raiva, né? Aconteceu alguma coisa naquele final de semana que a criança foi conviver com o pai, a mãe ficou com raiva, ou o pai ficou com raiva. E aí vai falar, eu vou processar. E aí procura um advogado na segunda-feira. Ah, deixa eu só Eu te quero entrar com interromper. uma ação, sim. Sabe o que eles procuram? Eles procuram advogados de pessoas que são próximas, conhecidas. Até para pessoas da família. Sim. E eu acho que isso mais atrapalha do que É ajuda. verdade. Isso é uma coisa muito importante Do de falar. imediatismo, né? Porque eu tenho a tia, porque eu tenho não sei quem. Exato. E aí a pessoa tá do lado de quem? Exatamente. Ela não tá do lado da criança, ela tá do lado da pessoa que ela é Tem aquele amiga, que ela vínculo. tem um vínculo. Então isso atrapalha, então é muito importante. Eu acho que isso é pouco falado, mas é muito vivido. É assim. A eu primeira acho- coisa que a pessoa procura é um advogado que ela conhece, assim. vou ligar para não sei quem, porque não sei quem vai me É, ajudar. E a gente entendeu? lidar com famílias exige uma responsabilidade muito grande, né? A gente não tá falando de uma relação consumerista, onde a gente está sendo procurado para processar uma loja que vende eletrodoméstico. A gente está falando de uma família. Uma Então, vida, né? primeiro, a gente sempre bate na tecla do advogado especialista, né, de procurar um advogado que é especialista naquela área, que tenha especialidade tanto técnica quanto da prática, e mais, que tenha esse viés de filtrar. Não é porque o cliente chegou no meu escritório me procurando que eu vou sair... vou pegar o cliente, vou pegar o dinheiro, vou sair processando. Então, às vezes, o processo é só uma vingança. Eu vou te processar, eu vou entrar com ação judicial, você vai ver. O que o juiz disser, você tá errado. Então, assim, às vezes a pessoa só quer atingir o outro, a pessoa não quer resolver nada no processo. Só que depois que entra no judiciário, é uma coisa séria, não, o processo não é brincadeira, né? Então, envolve uma série de questões, envolve o juiz, envolve o Ministério Público, oficial de justiça, advogados, assistentes técnicos, né? Enfim, existe uma cadeia, né, de profissionais envolvidos. Então, não é brincadeira. Então, a gente, como advogado, tem que ter esse filtro. Tem necessidade de entrar com esse processo? Mas você tentou conversar com ele? Já tentou... mas eu não falo. Já tentou intermediar com a ajuda de alguém nesse assunto, né? Vamos ter essa noção, porque a gente vê muito processo chegando, como a Kézia falou, que não tem necessidade. E aí atrapalha os outros processos que realmente precisam de atenção. Porque a morosidade acontece, o judiciário, muito processo que não tinha razão de estar ali. Sim. E às vezes, quando o processo é resolvido, aquele conflito nem existe mais. O processo, né, de guarda e convivência. O que entrou nem é mais o que é agora. Eu entrei com um processo para resolver uma situação, a criança tinha 5 anos, acabou a criança está com 10. Aquilo ali nem existe mais. É o que eu te falei, né? A gente vê que com o tempo tudo vai mudando. E aí, no primeiro momento, você só quer atingir o outro. Sim. Depois que você vai... Né? Por isso que é importante a gente difundir esse conhecimento, né? O nosso podcast tem esse objetivo de difundir informação. Uma informação também que a gente fala muito é que aos poucos a gente está vendo isso ser desconstruído, é sobre o termo visita e convivência, né? A gente sempre fala para o cliente, olha, a gente não usa muito o termo visitação, visita. A gente vê isso sendo utilizado no judiciário, inclusive, ainda. Alô, TJ. Mas a gente sabe que não é assim, né? A gente tenta desconstruir esse conceito, porque pai e mãe não são visita, nem avós, enfim. É rede de convivência, é convivência de qualidade, né? Então... hoje é dia da sua visita. Como se a mãe fosse visitar a criança ou o pai fosse visitar. Hoje é dia de visita. Não, hoje é dia de convivência, né? Você vai conviver com aquela criança e participar da rotina da vida, dos acontecimentos daquele dia a dia. Criança do pai e da mãe e os pais também com relação à criança. E aí, quando a gente não tem esse acordo, a gente começa a chegar nos pontos mais críticos, né? Sim. E a gente sempre fala, né, Cris, que a gente não advoga para pai e mãe, a gente advoga para os filhos. Porque no final, foi o que a Cristiane falou, envolve um monte de gente. Tá esquecendo da criança, tá todo mundo envolvido, tá todo mundo se declarando, tá sendo um horror. Mas a criança ali, ó, jogada, abandonada. Quero, né? Não é o que ele precisa. Não é o que ele precisa. E a gente sempre frisa isso. O direito de convivência não é seu, querido, não é seu, querida. É do seu filho em conviver com pai, mãe e família extensa. E aí é que surge esse momento, assim, que a gente conversa bastante na comissão que a gente faz parte na OAB, né, Amanda?
que é da alienação parental. Sim. Independente de discussão, de lei, que vai ser revogada ou não, é uma realidade. Sim. E eu entendo sendo uma realidade porque os próprios psicólogos, a psicologia, explica o que acaba acontecendo com essa criança. Então, assim, o que é criança que a gente fala aqui é criança e adolescente, é o Sim, filho. sim. Então, assim, também há a banalização do termo alienação parental. Com As pessoas certeza. acham que tudo é alienação parental. Não, isso aqui é alienação parental? A gente tem cliente que fala assim, mas isso é alienação parental, né, doutora? E às vezes foi assim, não, ele não pode comer biscoito. Uhum. Entendeu? Então, Uhum. assim, a gente tem que ter muito cuidado. Então, como é que a gente vai identificar na criança que chega para você, naquela criança adolescente que chega para você, que ele está passando e sofrendo Uma alienação por parental. uma alienação parental? Assim, é visível, é o impacto psicológico, o quanto ela tá sofrendo, Uhum. mas não pela separação em si, mas sim por ela não querer conviver com o pai ou com a mãe. Então, ela começa a reproduzir palavras, é chato, tem nada para fazer, não sei quem, aí começa até mentir, dependendo, né? Porque meu pai saiu e me deixou sozinho, minha Uhum. mãe sei lá, recebeu uma amiga e, não sei, ficou bebendo. Uhum. A criança começa a engrandecer algumas coisas para ela poder evitar esse contato. Na verdade, ela está reproduzindo alguma coisa. Então, um exemplo é que a criança, às vezes, sei lá, o pai bebia, Uhum. vou dizer o pai, ou pode ser mãe também, tá, Sim, gente? É só porque é às um vezes é o primeiro exemplo. exemplo que vem. Uhum. Aí o pai bebia, aí saía para ver futebol com os amigos durante o casamento. E aí, quando eles se separam, o pai continua tendo o mesmo tipo de comportamento. Ele gosta de ver o futebol, tomando a cervejinha dele, etc e tal. E aí essa criança fala, meu pai viu futebol e ficou bebendo com um amigo. Aí a mãe fala, nossa, mas ele tá vendo? Ele bebe, ele não olha você. E aí ela começa a engrandecer uma coisa que é tão simples. Às vezes o pai até chamou, senta aqui, vamos ver futebol junto, Uhum. né? Às vezes o pai teve uma relação positiva, mas aí a criança foi levar e aquilo foi distorcido. Aí a criança volta com aquilo retorcido de novo. Uhum. E aquilo vai virando um ciclo vicioso, Vicioso, né? né? E a mãe consegue perceber que isso tá atingindo, e ela tá conseguindo, a mãe, o pai, enfim, Uhum. alcançar o objetivo que é afastar essa criança, primeiramente psicologicamente, não é fisicamente, primeiramente é psicologicamente, porque ela começa a fazer pirraças, ela começa a responder, ela começa a fazer alguns comportamentos de evitação, né? Então ela começa a atingir essa figura, né? Pai ou mãe, de acordo com o que ela está recebendo também de conteúdo, entendeu? Uhum. Então, o impacto é psicológico primeiro, né? Nessa questão da criança, ela sofre muito, ela internaliza tudo que ela tá ouvindo, que ela tá percebendo, e ela distorce. A criança tem isso. A gente fala muito em alienação parental, e não é uma mentira, é uma grande verdade, são as falsas memórias, né? Tanto que nós temos casos, né? Eu acredito que isso não fica com vocês, vai para a área criminal, de falsas denúncias de crimes que não ocorreram, né? Uhum. Como tem as verdades de crimes que ocorreram. Então, assim, a gente precisa ter um olhar crítico, sim. Nós Uhum. precisamos estar atento a essa família para a gente entender se essa criança está de fato vivendo uma alienação ou não. E para a gente, como isso chega? A gente vê no discurso da figura que trouxe. Então, por exemplo, se eu recebo uma criança de pais separados, eu tenho que saber quem é esse pai, nome, telefone. Eu Ai, que bom você preciso, falar isso, é eu, tão bom. eu preciso saber. Peraí, mas a mãe, mas é o pai que trouxe. Não, mas eu quero que você não atenda, não pode falar com o pai, porque o pai fez isso, fez aquilo, eu sei, mas eu preciso do contato do pai. Então, eu tô trazendo ele sem o pai saber. Sem saber, acontece. Então você já consegue começar a perceber que ali já tem alguma coisa de errado. Eu acredito, gente, assim, que isso você vai aprendendo com o tempo, né? Porque eu também fui estudando, eu também fui me aperfeiçoando. A prática do fui dia a dia clínico, né, participando mesmo? na escuta. Então a gente vai desenvolvendo um raciocínio, um olhar mais criterioso, e a gente vai conseguindo perceber isso mais a fundo. Mas a alienação parental, ela é bem
tem. A gente consegue ver na criança, no comportamento dela, na escola, o impacto, né? É Sim, muito grande, né? Ah, sim. seu pai chegou pra. Ah, não quero. Ah, seu pai que vai te levar, sua mãe que vai te levar. Ah, não quero, não, eu quero minha mãe, não. Ah, eu não quero. Aí a criança Sim, nem quer ir à festa, porque às vezes a mãe que vai Sim. levar, ou o pai que vai aham, levar. Então ela começa e até regredir também, às vezes, no comportamento. Ela fica mais sim. infantilizada Uhum. para chamar atenção, né? Além das birras, né? Ela pode manipular, querendo, ah, então se você me ama, compra para mim não sei o quê. Sim, Eu quero ir a tal sim. lugar. E aí a mãe vai, ou o pai vai comprando essa criança e ela vai aprendendo a manipular e ela vai reproduzindo isso no comportamento oposto, né? Seja do pai ou da mãe. E olha como é importante até a formação do caráter da criança, Sim. né? Porque a criança se torna, às vezes, manipuladora porque se utiliza daquilo que está acontecendo a favor dela, né? Sim. Então, bom, se está acontecendo isso, eu vou comprar minha mãe dessa forma ou meu pai, porque a criança Uhum. é inteligente, ela Uhum. Esponja, percebe, né? né? É. Exatamente. Vai, de alguma forma, atraindo tudo que está vendo ali, que está acontecendo. E aí, como você falou, essa interferência, que a alienação parental é uma interferência no desenvolvimento psicológico daquela criança, né? Uhum. Uhum. Então, os efeitos são enormes a longo prazo. E aí, como a Kézia falou, não pode banalizar, nem tudo deixa de ser, Uhum. né? E justamente por ter tomado uma proporção tão grande, e veio pessoas que são a favor da revogação da lei, né? Eu, particularmente, pessoalmente, não sou a favor da revogação, eu sou a favor da aplicação da lei de forma coerente, técnica e correta, que a gente Uhum. sabe que é difícil, porque na prática tem que identificar se está acontecendo ou não. Se estiver acontecendo, tomar uma ação logo que, né, que possa reprimir, paralisar aquela ação, porque depois que ela toma uma proporção muito grande, fica difícil de reverter. Sim. Né? E a partir do momento também que a gente identifica que tem uma alienação parental, saber aplicar o que a lei permite de punição, né, entre aspas, para aquele genitor que está causando aquela alienação. Então, o desenvolvimento da criança fica muito prejudicado, a criança pode moldar o caráter dela de acordo com isso. Essa Uhum. questão das falsas denúncias, isso é muito grave, né? Imagina você fazer uma denúncia de um crime que não aconteceu. Você Sim, está cometendo um crime também, Também. mas às vezes a pessoa está tão cega que ela não enxerga, a vontade de prejudicar o outro é tão grande que ela não enxerga o que pode verdade. acontecer com ela. Então a Uhum. gente precisa de um judiciário atento a essas práticas, né, e que saiba Uhum. aplicar a lei, porque senão também não adianta. A gente vai ter uma lei, um papel morto, né, se não souber Exato. aplicar. E aí a gente fala muito também dessa questão das falsas memórias que você falou. Isso acontece muito, né, Amanda? Muito mais do que a gente imagina, É porque ela né? criou a história lá, né, e ela reproduz aquela Exatamente. história, mas ela faz versões diferentes. Ela não Exatamente. consegue manter e sustentar a mesma história. "Ah, isso aqui é um copo de água, né, Uhum. meu pai bebeu, minha mãe bebeu. Ah, não, entendeu? Aí ela fala assim: "Ah, não, minha tia que bebeu", ou então: "Meu pai trouxe o copo de água", e Uhum. ela vai: "Amiga do meu pai bebeu". Aí já começa. Sim, Ela tem a informação do copo de água, mas ela não tem todas as Sim. informações, porque não é uma verdade, é uma coisa que ela sim. acreditou E que que isso foi acontecia, plantada foi muitas vezes na plantada, cabecinha foi dela, e a colocada criança já ali. tem uma imaginação mais fértil nesse ponto de Sim, vista de criativo, Sim, então já foi plantada uma falsa memória, ela ainda vai sim. fantasiar de acordo com, né, com a ótica infantil, e isso vai ficar difícil depois para a criança começar a entender o que que é verdade. E é, aí cria o que a gente vê muito, né, Kézia? O conflito de lealdade. A criança Total. quer amar aquele pai, mas ela tem medo se ela Tem demonstrar permissão, ela exatamente, se tem é, ela demonstrar permissão. aquele amor, minha mãe vai ficar chateada, ou ao contrário, Isso. eu quero amar minha mãe, mas meu pai pode ficar chateado. E esse conflito de lealdade acontece até com a família extensa, uhum, né, Uhum. principalmente quando o pai arranja uma nova companheira ou a mãe um novo companheiro, né, esse conflito de lealdade se estende, né, eu sou a mãe, não quero que você ame a madrasta, que você crie Uhum. vínculo de afeto, Uhum. eu sou o pai, não quero que você ame seu padrasto. Então, é muito complexo, né, Amanda, é muito mais complexo do que a gente imagina, né. Você falou uma coisa que é exatamente como funciona, é difícil de reverter depois de um Sim. determinado tempo. Uma vez feito isso, é um trabalho, eu digo como profissional que já atendeu pessoas que já viveram isso, é um trabalho muito cansativo, é extensivo demais, é prolongado, é um trabalho assim, bem de formiguinha, às vezes você não consegue, você tem que trabalhar muito a criança, e o que você vê quando ela atinge a fase da adolescência, além da insegurança que eu já tinha falado, a baixa autoestima dela, né? Uhum. Ela não se sente Sim. capaz de se relacionar com o outro, de, de, de sustentar um relacionamento. Ela não sabe como lidar com os conflitos, Uhum. né? Porque ela já foi uma criança que estava envolvida num grande conflito que não foi resolvido, então ela Sim. não tem um modelo a seguir.
Aí o que que Uhum. ela faz, né? Ela prefere muitas vezes se fechar para aquilo e muitas vezes não. Sim. Ou ao contrário, tem criança que vai para o mundo Do e jeito que dá. adolescente, né? Do É, jeito que dá, e aí ela vai compensando aquilo sim, na forma afetiva dela de lidar com as situações, e sim. aí começa a fazer coisas muito erradas, se envolver com coisas erradas, entendeu? É, até você contou uma parte que, assim, a gente vai ouvindo, né, de um de outro. A mentira, ela não costuma ser linear, a verdade é. Então, isso é muito interessante até você falar, porque o paciente que chega para você, para ser, né, tratado, a criança ou adolescente, que você falou do copo de água. Não, isso aqui foi fulano que comeu, isso aqui bebeu, isso aqui foi ciclano que bebeu. Não, isso aqui. É, como é que você consegue identificar? É justamente isso, você pergunta para a criança detalhes, ela não consegue te dar detalhes? Como é que funciona essa identificação? Na infância, a gente faz muito o trabalho lúdico, né? É através do brincar. A gente tem bonecos, situações específicas, desenhos, né? Nem sempre é conversas. O meu trabalho especificamente é com emoções. Eu trabalho muito na parte cognitiva mesmo. Eu sou de sentar no chão, eu sou de desenhar, de brincar, eu crio personagem. Então, se eu já tenho uma história ali da separação, aí eu tenho lá o boneco que é o príncipe que namora a princesa. Uhum, Aí ele vai, ignora a princesa. Aí você vai criando um cenário de acordo com aquela situação que a gente já tem de informação, para a uhum. gente ver como a criança reage. E elas reagem, tá? Elas Sim. reagem assim. Já aconteceu de crianças derrubarem todos os brinquedos, tipo assim, não quero mais. Ela não gostou da forma que foi a brincadeira, então Uhum. você percebe que aquilo afetou ela. Já Caramba. aconteceu dela entrar e ela tomar partido ali conduzindo a brincadeira. Então você consegue perceber, ela traz muito conteúdo, né, se a gente for da forma lúdica. Ela não costuma falar assim abertamente. Criança tem muita Interessante. dificuldade, adolescente também, tá? Sim. Sim. Você tem que ir ganhando essa confiança, né? Você entra naquele, né? Quem é você? Se for adolescente, então você já fala, né? Já começa a usar os Sim. termos que eles estão falando aí, É né? que são termos difíceis, Oh, né? meu Então, Deus, Assim, nossa, nos entender. termos escritos, então, eles já abreviam as palavras, né? Eu É, não é. consigo entender. nem eu. Tem vezes que Tem eu que falo assim: ser, o que você escreveu tem que ter aqui? um Ah, é glossário. isso. Ah, tem. É. Não, e tem até uma paciente minha adulta que ela falou pra mim assim, como é que você consegue? Eu falei, é porque eu falei assim, eu consigo lidar. Ela estava questionando algumas coisas, aí eu falei assim, eu consigo lidar com os problemas do meu trabalho sendo do meu trabalho, eu Sim. separo bem as coisas. Ela, mas você não fica tentando querer, na sua cabeça tentar resolver, não? Eu falei, eu quero muito resolver isso. Acho que a minha vitória é ver que É. assim, o paciente resolveu esse conflito. A criança tá melhor? Ai, que bom. Sim. Isso para mim é o retorno do trabalho. Eu não fico, ai, vamos remar até ver aonde vai dar. Não, vamos Uhum. resolver, Sim, né? Sim. Vamos fazer sim, essa coisa acontecer. Então, isso sim. Sim. funciona. Mas aí eu vejo muito por esse lado, né? Os profissionais estarem engajados. Isso é muito importante. A gente realmente tem que entrar na dinâmica dessa família, se envolver. Claro, profissionalmente, para a gente tentar entender e ajudar essa criança. Assim, eu digo que é salvar, né? A gente salva vidas. Sim, com certeza. Vamos salvar mais uma vida ali. É. É um salvar, porque a vida adulta vai trazer esses reflexos, né? Vai. Então, aí, se a pessoa reproduz aquilo que ela viu no passado, é outra família que vai ter problemas a serem Uhum. resolvidos, e aí o ciclo se repete. E Uhum. aí, Amanda, o que que você pode deixar de dica que as pessoas podem utilizar para separar o fim da conjugalidade e a manutenção da parentalidade, né? Como as pessoas podem diferenciar e separar isso quando há esse rompimento, né? Esse fim. Você diz com relação ao casal, assim, o que que ele deve É, entender é isso? A é, dica isso, para uma de saber família. separar a É. conjugalidade da parentalidade, porque são coisas distintas, né? A gente sabe, do ponto de vista do termo técnico, né? Mas na prática também tem diferença. Então, É como não atingir os seus filhos com o é, fim da Eu gosto de usar conjugalidade, muito né? um termo que eu falo assim, todo mundo tem direito de ser feliz, né? Se você não Uhum. foi feliz nessa situação, vai ser feliz em outra, né? uhum, Sim, Então você começa a perceber que ali, né, você tem tantos direitos de lutar, né, pelo seu filho, uhum, mas não precisa brigar pelo seu casamento que não deu certo, sim, né? Se o outro não quer, não precisa brigar. Então, assim, acho que, acho que é trabalhar muito nesse lado sensível, né? Eu não vejo que hoje, é claro que as leis funcionam, mesmo às vezes vocês
com essa dificuldade, mas a gente tem que trabalhar bem nesse sentimento, né, do que trouxe essa disputa, essa briga, esse conflito, o impacto que isso vai trazer e assim, quanto você ama Uhum. o seu filho, a sua filha, o quanto você deseja ver ele bem, seguindo a Uhum. vida dele. O que você quer levar para o seu filho como exemplo, né? Então, Uhum. vai resolver essa situação? Então, eu falo muito nessa questão quando vocês falam de tempo de convivência, quando eu pego o caso assim, eu falo assim, o tempo está sendo produtivo, porque às vezes a pessoa fala assim, não, porque eu tenho menos tempo, mas aí eu tenho que levar no médico, tenho que levar não sei aonde, mas o outro também leva, o outro também Sim. faz, né? Então, assim, o tempo que você tem é um tempo produtivo, é um tempo de reclamação, de Ocioso, queixas, né? né? E Uhum. então a gente precisa entender que vale a pena pensar na criança. Quando eu falo de separar conjugabilidade e parentalidade, é isso. O casal, né? O Uhum. conjugal não funcionou. E você tem todo o direito de seguir sua vida, vai ser Uhum. feliz. Eu É. até já falei uma vez para uma paciente assim, eu falei para ela assim, nossa, eu não vejo a hora de ver você em paz, porque eu quero ver você saindo, curtindo a vida, Sim. porque é bom você ter esse sentimento, né, de Uhum. que você está recomeçando e que Uhum. você tem mais uma chance, e que você tem todo o direito de Uhum. viver, de dormir bem, de Uhum. acordar bem. Então, acho que esse é o maior exemplo e maior eh, recado que a gente pode dar para as famílias, né? Tem tantas oportunidades que a gente pode viver. Tem amigos, vai procurar seus amigos, vai Uhum. viver uma nova vida, vai respirar um pouco. E, querendo ou não, né? O filho é importante, mas o tempo que você não está com seu filho, vai pensar em você, vai olhar para você, vai se Sim. cuidar, vai se amar, vai fazer É. atividade física, Isso vai vai. refletir na relação com o filho depois, Com né? Até certeza. porque depois, como você falou, a questão do tempo, briga por tempo, mas eu acho que não é quantidade, é qualidade. É O tempo que qualidade. você tem, o tempo que eu tenho com meu filho é muito pequeno, porque eu moro longe, né? Às vezes acontece. A gente tem um caso assim de Uhum. um cliente que ele mora bem distante do filho Uhum. e ele vai fielmente nos finais de semana que são dele e ele tenta dar qualidade àquele tempo. É Uhum. curto, é corrido, é pequeno, para ele é um custo de tempo, de dinheiro, mas traz qualidade. E no Uhum. futuro a gente sabe que o filho vai lembrar desses momentos, Vai. né? Uhum. Poxa, meu pai vinha, fazia isso. Aí às vezes a pessoa fala: mas aí é pai de final de semana, só faz coisa legal, leva o filho no shopping. Mas aí tenta dar um jeito de estar presente na rotina de outra forma, fazer o Uhum. exercício junto com a criança por videochamada, Uhum. né? Uhum. Cobrar da criança, ligar e perguntar como foi, Uhum. cadê as Sim. nossas da prova, me manda essas provas, Sim, né? sim. Existem tantas formas hoje disso acontecer. E saber, né, Amanda, que a relação acabou, mas a filiação não, né? A criança Isso. vai continuar sendo filha de ambos, Não é um deixa de vínculo ser. eterno, né? Que os pais vão ter que ter pelo menos no mínimo até a criança fazer 18 anos, né? Depois que for maior de idade, Sim. mas ainda assim vai continuar sendo filho. Se a criança vai casar, os pais vão estar. A criança não, né? O adulto, a criança quando virar O adulta, né? filho, O né? filho vai casar, os pais vão estar presentes, né? Uhum. Então, esse vai construir família, vai ter filhos. É um vínculo que você vai ter. Ainda que Para você sempre, deteste né? a pessoa, você vai ter Vai que ver essa ter, vai pessoa, ter. né? É o modelo, né? Na parentalidade, você pensa assim, qual é o modelo que você quer espelhar Sim. para que seu filho possa receber essa informação Exato. e carregar nos próximos relacionamentos, né? E a conjugabilidade é isso, acho que a palavra que resume é vai ser feliz, vai. Sim. Vai, Tenta de exatamente. novo, vamos, Sim. vai, a vida é uma só. É isso. É porque no final acaba sendo justamente essa questão, né? Como poupar os seus filhos? O que reflete nos seus filhos uma separação muito conflituosa? Então, no Hum. final, é isso que fica, né? O que eu quero entregar para aquele ser que eu coloquei no mundo? Uhum. E sempre poupá-lo, né? Na medida do possível, não é também vender o mundo de Alice para ele, isso é Tem muito que ter cuidado, importante, né, e não fazer todas as vontades, porque, coitado, assim, ele vai Uhum. ficar traumatizado e tal. Não, é realmente você ser o adulto, Uhum. você Curado, o e o adulto curado. outro, um adulto Sim. curado, tratado justamente É, em benefício do seu filho. isso mesmo. Amanda, a gente quer agradecer imensamente a sua disponibilidade, assim, a gente não tem nem palavras para te agradecer, mas a gente tem uma Muito lembrancinha para te obrigada. agradecer. Espero que você Olha, eu amo, goste. eu amo caneca. Você Aí eu tenho gosta? um negócio pessoal caneca. Se eu viajar, eu quero pegar uma Caneca! caneca. Que bom. É a primeira convidada do nosso podcast, É verdade, essa é a né? primeira Obrigada. Porque a gente convidada. entende a importância do Ó. trabalho dos psicólogos né, nessa atuação conjunta com o direito, com a advocacia, porque, né, acho que são coisas que não tem como Muito. afastar.
E eu acho que a gente consegue deixar a mensagem, né, de que o direito, a psicologia vão tentar organizar aquela situação, vão tentar resolver. Uhum. Mas quem vai criar um ambiente saudável para os filhos são os pais, né? A Uhum. Os responsabilidade responsáveis, é né? exatamente os pais, até a família extensa, né? Extensa. A gente não consegue moldar aquela família de forma direta. A gente vai ajudar com o trabalho do direito, da psicologia, mas a responsabilidade é dos responsáveis, como você falou, né? Então a gente quer te agradecer muito mesmo. E se você que está assistindo a gente, né, está passando por um problema ou conhece alguém que está passando, encaminha esse podcast para a pessoa que ela possa assistir, né, tirar Sim. dúvidas. E também, se você está passando por um problema, não hesite em procurar um profissional de psicologia, né? Eu acho que a informação tá aí hoje em dia para ser, Verdade. né? Todo mundo tem acesso, né? Sim, então. Não é o GPT. Sim, exatamente. Não é o Não. ChatGPT que vai te ajudar. Tem Não. profissionais Nem capacitados, há nenhum. qualificados. Nem há Sim. nenhum. Profissional de verdade, Exato, humanizado. humanizado, Então, ser esse podcast humano. traz informações, mas não, obviamente, não substitui, né, uma consulta com um profissional de sua Jamais. confiança. Isso aí. Obviamente, é algo que a gente está trazendo aqui para tentar difundir, mas o tema é muito extenso, obviamente, em uma hora não dá, né? Não. Mas a gente, se você tiver alguma sugestão, né, quem está assistindo, de tema. tema para trazer, pode sugerir aqui pra gente, né? Isso Que a gente aí. vai trazer temas que podem ser relevantes, né? Sim, com certeza. Para as Tá. relações familiares, que é o que a gente busca aqui falar e disseminar, né, esse conhecimento. É uma psicoeducação também, né? É, A gente tá exato. educando, reeducando. É E isso, é o nosso certeza. papel enquanto sociedade, né? Enquanto Sim. pessoas eu inseridas que enquanto agradeço a sociedade. oportunidade mais uma Ah, vez. É Amanda. sempre muito bom. Ah. Eu sou suspeita, amo direito, né? Falo que um dia farei a faculdade de direito. É igual a mim. Um dia eu faria a faculdade de A psicologia. gente pode pensar no momento que uma traga a Exato. outra. E assim, agradeço imensamente. É uma oportunidade também de falar um pouco sobre aquilo que a gente gosta de fazer. Não Sim, fazer direito para mim seria um complemento daquilo que eu Sim. amo, né? Que é a minha com profissão. certeza. Né, eu realmente amo ser psicóloga. Eu amo, às vezes, entrar em algum lugar, no Uber, e ele fala assim, você é psicóloga? Ele Sim. queria fazer uma Exato. sessão. ele- Acontece com a gente também. Exatamente. Advogado tirar uma dúvida. É E assim, rápido. mais do que amar, é acreditar, né? Você É. saber que o seu trabalho no final vai salvar uma vida, como É você verdade. falou, vai resolver um problema, Salva uma mesmo. família, Exato. né? Então, Muito gratificante, sim, né? é um legado que você deixa para a sociedade, né? Não é algo simples, é trabalhoso, a gente sabe, né? Psicólogo também certamente sofre em alguns momentos, porque tem que saber separar o conflito do cliente com a situação, mas a gente é ser humano, né? A gente Sim. acaba, de alguma forma, ali tentando não se envolver, tentando achar solução, tentando não trazer aquele exemplo para nossa vida pessoal, Sim. mas as coisas às vezes são difíceis, né, de separar. Mas é um trabalho importantíssimo, então a psicologia sem direito na parte de família não existe, não tem funciona, como, não porque a funciona. gente precisa, né? Sim. E também um recado para os advogados também, né? Sempre que possível, tenham psicólogos, tenham parceiros, né? Sim. Não só na psicologia, nas outras áreas também, a gente sempre conta com parceria de profissionais, porque na área de família, sobretudo, a gente precisa de uma atuação multidisciplinar mesmo, né? A gente não consegue fazer tudo sozinho, a gente não tem capacidade técnica, né, para isso. Nem tempo para isso Sim. também, né? É, com Então, Amanda, certeza. muito obrigada e até a Muito- próxima. Até a Obrigada. próxima, pessoal.